Quanto vale um milagre? Uma toalha pode curar? Um tijolo pode destravar a sua vida financeira? Um punhado de sementes pode mudar o seu destino? Durante anos, objetos simples foram apresentados como pontos de contato com o sobrenatural em campanhas da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada por Valdemiro Santiago. Não eram apenas símbolos, eram promessas específicas, propósitos direcionados, metas financeiras claras e milhões de pessoas participaram. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz em voz alta. Quando a fé precisa de um objeto, quem realmente está sendo transformado? O fiel ou o caixa da igreja? Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos falar sobre a Igreja Mundial, fé ou negócio? Na parte 1 deste vídeo, falamos desde o início aí da vida do Valdemiro Santiago, uma vida simples, humilde, um jovem pobre que perdeu a mãe muito cedo. Ele era muito doente e que encontrou na Igreja Universal a sua cura e o seu propósito de vida. 18 anos após entrar para a Universal do Reino de Deus, o Valdemiro decide sair e fundar a sua própria igreja. Uma igreja do seu jeito, uma igreja com as suas regras. Ele iria criar um modelo de igreja que se tornaria tão grande quanto a Universal. Ele criou a Igreja Mundial do Poder de Deus, um lugar onde os fiéis iriam para encontrar milagres. E você poderia alcançar esses milagres de várias formas. Se você pensou que as formas de alcançar esses milagres fossem através de jejum e oração, você está muito enganado, meu pequeno gafanhoto. O seu Valdemiro criou um portfólio muito variado de coisas e objetos que os seus fiéis poderiam comprar. Na verdade, o termo não é comprar, porque a igreja não é comércio. Você recebe esses produtos em troca de uma doação financeira, entendeu? Não é comércio, você não compra algo. Você doa dinheiro e ganha aquele algo, entendeu? Não é comércio. Comércio você compra, você paga e recebe. Aqui não, você doa e recebe. É bem diferente. Pra mim, mas tudo bem. Bom, no vídeo anterior nós paramos na parte em que o Valdemiro Santiago levou umas facadas em cima do púlpito enquanto o culto era transmitido ao vivo. Ele foi socorrido e, graças a Deus, os ferimentos não foram graves e ele levou somente alguns pontos e foi liberado. Só que esse caso não acabou por aí. Tudo, absolutamente tudo, pode ser, entre aspas, comercializado pela Igreja Mundial. Pouquíssimos dias após o ataque, a camisa que o apóstolo usava no momento das facadas ainda estava manchada com o sangue dele e ela foi levada para o altar dos templos. Os pastores a exibiam para as multidões, para as câmeras da transmissão ao vivo. A narrativa utilizada era de que a camisa representava um livramento divino e a prova viva de que Deus havia protegido o líder da igreja de uma tentativa de assassinato. Os bispos e pastores da igreja começaram a passar a camisa ensanguentada sobre os fiéis. Estou passando agora com a camisa, tocando em todo o manto, ó, de fora a fora. E você vai tocar nesse manto agora. Vai passando e vai tocando no manto. Vai tocando nesse manto. Nós passamos a camisa que está com o sangue que o homem de Deus derramou ali no trabalho, no ofício da obra. A promessa anunciada nas pregações era de que o sangue do apóstolo ali na vestimenta tinha o poder de cura. Eles afirmavam que as pessoas que estivessem doentes, passando por problemas financeiros ou endemoniadas, receberiam a cura e a libertação ao tocar ou ter a camisa passada aí por suas cabeças. Mas aí, como a camisa original era apenas uma, a liderança da igreja teve uma brilhante ideia de criar uma campanha de arrecadação em massa. Eles pegaram pedaços de pano branco, consagraram esse pano tocando ele na camisa suja de sangue do seu Valdemiro e passaram a distribuir esses retalhos aos fiéis. Essa réplica em miniatura ficou conhecida na igreja como o manto consagrado,
ou lenço do livramento. A entrega desses pedaços de pano que tocaram o sangue do apóstolo foi atrelada a campanhas de arrecadação financeira. Vejam só. Os pastores pediam que os fiéis fizessem doações de valores específicos. Estamos falando de valores aí entre 100, 200 reais ou até mais, como uma forma de voto ou propósito com Deus para receber o pedaço de pano abençoado. O próprio Valdemiro Santiago apareceu em vídeos na televisão pedindo a colaboração dos fiéis para manter a estrutura e os canais de TV da igreja, justificando que o ataque aí era uma tentativa do capeta de parar a obra dele. A atitude da igreja em usar o sangue do atentado para pedir dinheiro e prometer milagres gerou forte reação negativa na época. Estudiosos da Bíblia e líderes de outras vertentes evangélicas criticaram duramente a prática, acusando a Igreja Mundial de charlatanismo e heresia, argumentando que o único sangue que a doutrina cristã reconhece com poder de cura e salvação é o sangue de Jesus Cristo e não de líderes humanos. O caso chamou a atenção de autoridades de defesa do consumidor e do Ministério Público na época, devido ao tom coercitivo e comercial dado a um item de um crime real. Além de virar meme na internet, a pressa em transformar o atentado em uma campanha de arrecadação fez com que muitas pessoas questionassem até mesmo a veracidade do ataque, embora a polícia e o hospital tenham confirmado o crime e os ferimentos. Como eu disse, a Igreja Mundial é campeã em criar produtos milagrosos que são oferecidos aos fiéis em troca de contribuições financeiras. E isso tem nome, é chamado de fetichismo da fé. O fetichismo da fé, neofetichismo ou uso de pontos de contato é um conceito sociológico e teológico para explicar o fenômeno onde a eficácia da fé ou do milagre é transferida para um objeto físico. Vocês entenderam, gente? O seu Valdemiro, muito do inteligente, quis ampliar sua forma de arrecadar dinheiro. Para ele não bastava somente os dízimos e as ofertas que os fiéis davam. Ele começou aí um modelo de arrecadação em massa altamente lucrativo. Baseado em práticas da própria Bíblia, ele começou a vender e distribuir objetos mágicos por precinhos bem dos camaradas, sabe? Tudo começou com as suas toalhinhas. O seu Valdemiro prega de forma muito energética, gritando, se movimentando no altar por horas. Debaixo do calor dos refletores e vestindo ternos, ele fica literalmente encharcado de suor. Então, durante os cultos, ele usava uma toalhinha de mão para enxugar ali o seu rosto, o seu pescoço. Até aí, beleza. Só que o abençoado começou a passar essas toalhas usadas e suadas nas pessoas que iam ao altar em busca de cura. O impacto psicológico foi tão grande que os fiéis começaram a disputar essas toalhinhas. Vendo isso, ele pensou, why not? Bora confeccionar e industrializar réplicas oficiais em grande escala para distribuir nas campanhas da igreja. E quanto custa essas toalhinhas? Bom, depende. Depende da campanha do mês ou a gravidade da crise financeira da igreja. Para receber a toalhinha, o fiel precisava fazer uma oferta estipulada que os pastores chamavam de voto ou sacrifício ou desafio da fé. Os valores mais comuns ao longo dos anos foram o valor mais popular, que era entre 30 e 50 reais. Nas reuniões diárias dos templos menores, os pastores distribuíam toalhinhas menores para o povo em geral, por um precinho aí acessível para que qualquer trabalhador pudesse ter. E tinha também o valor de TV, que era aí de 70 a 150 reais. Nas campanhas fortes da madrugada na televisão, o Valdemiro pedia depósitos ou transferências bancárias nessas faixas aí de valor para enviar a toalha pelo correio aí para casa do fiel. E por fim tinha o voto dos 70, onde a toalhinha era vendida por 700 reais. Ou o voto dos 7.000, que daí elas custavam de R$1.000 para cima. Em momentos de crise extrema, como quando a igreja perdeu canais de TV ou sofreu ordens de despejo, o seu Valdemiro lançava campanhas de urgência. Ele dizia que havia consagrado um lote especial de toalhas no Monte Hermon, ou em Israel,
e que elas seriam entregues apenas para aqueles que entrassem no patrocínio pesado da igreja. Temos 3.000 toalhas e todos que já tiveram em suas casas a mini toalhinha Ser Uma Bênção sabem o poder deste propósito e separa as pessoas que com muito amor têm investido na obra. Então nós estamos chamando 3.000 pessoas para fazer um investimento acima de R$1.000 ou mais. E eu vou entregar ou pessoalmente na igreja ou pelos correios, enfim, para você usar ou para alguém que tem alguma enfermidade mortal, alguma doença. Mas aí, quais eram os milagres que estas toalhinhas eram capazes de fazer? O céu era o limite. A toalhinha funcionava como um remédio universal para qualquer tipo de sofrimento humano. Os testemunhos exibidos exaustivamente na TV prometiam cura de doenças incuráveis, pessoas relatavam que tumores haviam sumido, que cegos voltaram a enxergar, que dores crônicas desapareceram após o uso da toalha. Prometia também libertação espiritual. A toalha era usada aí para expulsar demônios e quebrar encostos ou maldições familiares. Elas também eram usadas para prosperidade financeira. Elas prometiam aí destravar dívidas, abrir portas de emprego e fazer negócios falidos voltarem a dar lucros. E não para por aí. Elas também podiam fazer restauração de casamentos. Sabe aquelas placas de rua? Tá escrito assim, traga seu marido em 7 dias? Pois muito que bem. As toalhinhas fazia mais ou menos que isso. Elas prometiam trazer os maridos de volta ou acalmar brigas domésticas violentas, né? Porque é comum, assim, né? Briga violenta de pessoas religiosas na igreja. Não devia ser, mas se tivesse na sua casa aí uma briga violenta, toalhinha, tudo certo. Mas aí, como que a toalhinha deveria ser utilizada? A orientação dos pastores dependia do tamanho do problema do fiel. Havia um verdadeiro manual de instruções prático ensinado no altar. Para a saúde, o fiel deveria colocar a toalhinha diretamente sobre a parte do corpo doente, enquanto fazia a oração junto com o apóstolo na TV. Muitas pessoas também passavam a toalha no rosto de parentes que estavam internados ou em coma em hospitais. Para desemprego e finanças, a instrução era esfregar a toalhinha na carteira de trabalho, no currículo que seria entregue, ou deixar ela dentro da carteira junto com um pouco dinheiro que restava ali para que esse dinheiro fosse multiplicado. Comerciantes passavam a toalhinha nas portas das suas lojas e nas caixas registradoras para atrair clientes. Para problemas familiares, se o problema fosse aí um filho envolvido com drogas ou um marido alcoólatra, a mãe ou esposa era orientada a colocar a toalhinha debaixo do travesseiro da pessoa sem ela saber, ou passar a toalhinha nas roupas do familiar ali, enquanto ela estivesse passando o ferro de passar, entendeu? Você ia passar roupa, botava a toalhinha por cima, passava o ferro junto, que ali, ó, pregnava a bênção, tudo certo. Para a proteção do lar, a toalha era pendurada na porta de entrada da casa ou em cima da televisão para criar uma blindagem espiritual contra a inveja, o mal-olhado e assaltos. Toda essa mecânica criava uma forte dependência psicológica. O fiel acreditava que enquanto ele estivesse portando a toalhinha consagrada e com o seu carnê ou voto em dia, ele estaria protegido pelo poder que emanava do apóstolo. E você não ouviu errado. Sim, eles tinham um carnê da igreja, ou como também era conhecido, carnê do baú da fé. Eu achei esse nome incrível, gente. Tinha, né, o carnê do baú da felicidade do seu Silvio Santos e também tinha aí o carnê do baú da fé do seu Valdemiro. O carnê era um talão impresso com 12 folhas, uma para cada mês do ano, onde cada folha possuía um boleto bancário ou um canhoto de pagamento com um valor já ali estipulado. O fiel se compromete, então, a pagar aquela quantia mensalmente para ajudar a manter a estrutura da igreja ou financiar um projeto específico. O fiel pode escolher o valor da sua parcela mensal, por exemplo, 30, 50, 100 ou mais,
ou o carnê já vem aí com um valor fixo determinado pela campanha da igreja ali do momento. A promessa vendida é de que enquanto o fiel mantiver o carnê rigorosamente em dia, as janelas do céu estariam abertas para ele. Mas se ele atrasar, a proteção espiritual pode falhar, abrindo brechas para o espírito devorador. Com isso, a pessoa pode ter crises financeiras, doença na família, desemprego, entendeu? Além disso, pagar o carnê fazia com que o fiel de baixa renda se sentisse como um sócio ou um colaborador oficial da obra, entendeu? Dá essa sensação. Ele assiste a igreja na TV e pensa: aquele canal está no ar porque eu pago o meu carnê todos os meses. Isso gera orgulho e fidelização. E sabe quando você está ouvindo a missa ou algum culto e pedem para você colocar um copo de água em cima da TV? Antigamente era assim, né? Era em cima da TV, né? Ou do lado do rádio. Hoje em dia não dá pra fazer isso, porque as TVs são fininhas, né? Mas aí a pessoa colocava lá a água e tomava depois essa água energizada, cheia de bênçãos, e imediatamente já começava a se sentir melhor. Para essas pessoas, elas estavam bebendo ali o próprio milagre, né? E mais uma vez a igreja pensou: por que não ganhar dinheiro com isso? Bora vender água. Na verdade, o termo usado não pode ser venda, né? Já expliquei isso para vocês. Você não está comprando nada. Você está fazendo uma doação e, em troca, recebe o copo de água. E aí, a estratégia de marketing deles é genial. A campanha nunca começa oferecendo copo de água aí do nada. Dias antes, o apóstolo Valdemiro Santiago ou os principais bispos da igreja começam aí a construir uma história para valorizar o produto. Eles anunciam que uma caravana de pastores foi até Israel, ao Rio Jordão, ao Mar da Galileia ou subiu um monte sagrado para coletar a água. Cria-se então o mito de que aquela água passou por um processo de consagração único que nenhuma outra água do mundo tem. Quando a campanha é lançada oficialmente nas transmissões ao vivo, o discurso adota técnicas clássicas de vendas. Quantidade limitada. Compra logo porque tem poucas unidades. Estarei pessoalmente entregando a você essa água, a água que o apóstolo Valdemiro abençoou, que está chegando nas suas mãos, declarando através dessa água a restauração da sua vida. Em apenas uma gota dela que você utilizar já vai ser o suficiente para que Deus opere milagres na sua vida. Eles direcionam um produto para quem está no limite do desespero. Como essa campanha é exclusiva para quem está com o casamento destruído, para quem recebeu o diagnóstico de que vai morrer, ou para o empresário que vai aí falir esta semana. E quanto aí essa brincadeira custa? Segundo eles, este copo não tem preço. Mas o desafio para os patrocinadores que vão ajudar a manter a nossa TV no ar é de uma oferta voluntária de 50, 100 ou 200 reais. Em momentos de crise pesada da igreja, eles criam os votos dos empresários, onde a água é entregue para quem doar R$1.000 ou mais. Eu, gente, um belo dia, estava na frente do meu antigo trabalho e também bem na frente do meu trabalho tinha uma igreja mundial. Eu estava lá fazendo nada e uma senhora veio até mim me perguntando se eu não poderia abençoar a igreja em troca de um copo de água. E o copo era daquele menorzinho, sabe, gente? Aqueles pequenininho com a tampa de metal. Era desse maninho. Aí eu, sem graça, perguntei, né? Mas quanto? Qual que é o valor? Ela respondeu, R$150. Eu quase tive uma crise de riso. Pensei, ela tá querendo me assaltar em plena luz do dia. É isso mesmo, produção? Eu desconversei e saí. Nunca mais fiquei panguando em frente à Mundial, porque não queria ir ter que recusar, passar por esse constrangimento. Às vezes a gente fica com vergonha e compra, sabe? Só por constrangimento, né? Mas R$150, gente, não ia dar 2 gole, sabe? Olha. E, gente, a criatividade da liderança da igreja para criar novos itens ao longo dos anos foi gigantesca. Vamos continuar com o catálogo completo de tudo que a Igreja Mundial já vendeu em suas campanhas de TV e no altar.
Além das toalhinhas de mão brancas, vermelhas ou azuis, suadas ou consagradas pelo apóstolo, e o manto sagrado, que são os pequenos pedaços de tecido aí que eram benzidos pelo sangue do Valdemiro, também temos o lenço das 7 cores, que é um conjunto de lenços coloridos, onde cada cor representava uma área da vida. Azul para saúde, amarelo para dinheiro, vermelho para o amor, e assim vai. Tem também a meia da caminhada da vitória. Eles vendiam meias brancas de algodão com estampas religiosas. O fiel deveria usar as meias para ir em entrevistas de emprego ou audiências judiciais, garantindo que onde ele pisasse, o chão seria dele. O manto consagrado. O manto consagrado já existia já antes de ser a camisa lá do Valdemiro. Antes eles já faziam isso com pedaços de tecido, geralmente de cetim vermelho ou roxo, imitando aí mantos bíblicos. Eram usados para cobrir pessoas doentes ou para proteger o lar. Saímos aí dos tecidos e vamos para os objetos. Tem aí o tijolo da edificação. A campanha do tijolo da Igreja Mundial foi uma das estratégias de arrecadação assim mais agressivas e eficientes da instituição. Foi graças às vendas desses tijolos que eles conseguiam comprar terrenos e construir as megas sedes. Assim como os outros amuletos, o tijolo mexia com um dos maiores sonhos da classe trabalhadora brasileira, o sonho da casa própria e de sair do aluguel. E para isso, a igreja vendia 2 versões de tijolos. Tinha uma miniatura de tijolo para a pessoa levar para casa. Nas campanhas feitas pela televisão e rádio, a igreja mandava confeccionar réplicas em miniatura de tijolos baianos tradicionais. Eles eram feitos de plástico rígido ou cerâmica leve e muitas vezes com uma estampa ou adesivo escrito "Se tu uma bênção", ou edificação da vitória. O objeto era pequeno o suficiente para caber na palma da mão. Gente, era minúsculo. Eu gostaria muito que você entrasse nesse mutirão, nesse propósito, e recebesse um tijolinho desse aqui, ó. Esse tijolinho vai virar, sabe o quê? Um chaveirinho para você. Você vai levá-lo consigo onde estiver, e ter um desejo de ter um carro novo, uma casa, um sítio, uma empresa, né? Na firma onde você trabalha, na empresa, você quer prosperar, quer crescer. Esse tijolinho vai estar abençoado, você vai levar a bênção com ele. Eu queria que você, essa semana ainda, e esses dias, você vai a uma agência do Banco do Brasil ou do Bradesco e vai efetuar ali a sua ajuda, o seu depósito de R$100 diretamente numa das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus. São 100 mil pessoas honrando com R$100. E também tinha o bloco de construção no tamanho real. A campanha funcionava através de um forte apelo psicológico e teológico, conectando a doação de dinheiro a um benefício espiritual imediato. Os pastores subiam ao altar e usavam passagens do Antigo Testamento, principalmente o livro de Neemias, que reconstrói os muros de Jerusalém. Assim como Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém, Deus reconstruirá a sua vida. Igreja Mundial do Poder de Deus. Então eles faziam aí uma analogia direta. Ao colocar um tijolo na obra de Deus, você está assentando o tijolo da sua própria casa, da sua empresa e da estabilidade da sua família. Além de que o fiel ganharia uma blindagem espiritual contra o desemprego, o divórcio e o despejo. O tijolo miniatura era vendido entre R$100 e R$300 e acompanhava um certificado. Já os tijolos maiores, o valor poderia superar a R$1.000. Além do tijolo normal de barro, eles também vendiam um tijolo pintado de dourado, que eles chamavam de tijolo de ouro. Este aí era mais voltado para empresários. E como que eles usavam esses tijolos, né? O tijolo miniatura deveria ser levado para casa e colocado onde a pessoa conseguisse ver e dependendo aí do que ela desejasse. Por exemplo, para que nunca faltasse comida, você tinha que deixar o tijolinho
em cima da geladeira. Já os tijolos grandes, quando eram vendidos nas igrejas, o fiel que comprava ia até o altar com uma caneta piloto e escrevia o seu nome, o nome dos seus familiares, ou o endereço de um terreno que ele queria comprar, construir, enfim. Escrevia diretamente lá no tijolo. Gente, é um ato de fé também, não deixa de ser, né? A pessoa vai lá, escreve no tijolo o seu nome, enfim, endereço, o que quer comprar, enfim. E depois eles iam lá e empilhavam esses tijolos como se fosse um muro. E a promessa era de que os pastores orariam em cima daquela parede de tijolos assinados todos os dias. Mas você também podia comprar um tijolo ou mais, quantos você quisesse, e usar o tijolo abençoado na construção da sua casa. Com isso, a sua casa se tornaria um templo sagrado. E as vendas, gente, não pararam nos tijolos. Para eles era ao infinito e além. Então, assim, além dos tijolos, tinha a colher de pedreiro, que era entregue em campanhas imobiliárias da igreja para simbolizar que o fiel era um construtor da obra de Deus. Prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Tinha o martelo da justiça. Eu queria que você ligasse na central agora para pedir o martelinho, tá? Então eu queria que você ligasse e tomasse posse do martelinho com azeite, com óleo de Israel. E você vai honrar neste mês de fevereiro a obra do Senhor com R$153. Que devem ser utilizados para destravar processos judiciais e inventários. Tem também a chave da vitória, que são miniaturas de uma chave de metal para abrir portas travadas na vida financeira e profissional. Para o Brasil inteiro, é um propósito de R$300. Você vai investir R$300 na obra. R$300. E Deus vai lhe honrar sobremaneira. Portanto, liga agora na central e peça a chave. Tem o trigo de ouro, que são réplicas de ramos de trigo feitos de plástico dourado, representando a colheita da prosperidade. Tem também a coroa de espinhos, que são aí réplicas em miniaturas, tudo em miniatura, né, gente? Eles não desperdiçam. Réplicas, então, aí de miniatura da coroa de Cristo, usadas em campanhas de libertação e quebra de maldições. Bom, entrando agora na linha de líquidos, óleos e elementos de limpeza, além dos copos e garrafas de água, tem também o óleo de unção de Israel, que são pequenos frascos de óleo perfumado para benzer a casa, os carros e os familiares. Tem também o sal grosso do descarrego, que são aí saquinhos de sal grosso usados para purificar ambientes e afastar a inveja. Nesse domingo, né, você vai receber este sal que contém o sal que nós trouxemos de Israel, que foi apresentado, que foi consagrado. Tem também o sabonete de arruda e guiné, que são sabonetes artesanais distribuídos para banhos de descarrego espiritual, ou seja, aí para limpeza de encosto. Tem perfume também, tem o perfume da unção, que são colônias ou perfumes que a igreja afirmava terem sido consagrados para atrair boa sorte e abrir caminhos afetivos e profissionais. Seguindo aí no catálogo de produtos da Dona Mundial, vamos agora entrar no ramo da papelaria, documentos e diplomas espirituais. Além do carnê do baú da fé, temos o certificado de patrocinador, que são diplomas impressos com letras douradas, entregues para quem doava grandes quantias para manter os canais da TV. Tinha também o diploma de colaborador das nações. O fiel adquiria esse diploma e o dinheiro era usado para a igreja expandir aí a igreja pelo mundo. Tinha aí a toalha de mesa da Santa Ceia, que são toalhas de papel descartável com passagens bíblicas para o fiel colocar na mesa de casa e atrair fartura de alimentos. Temos também as canetas ungidas pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Meu Deus, eu oro em concordância com a tua serva e todos os teus servos aqui e milhões deles do outro lado. E pedimos, consagra essas canetas. Aí temos também CDs e DVDs de louvor, álbum de músicas gospel gravados pelas filhas do Valdemiro, a Raquel e a Juliana Santiago, ou pelo próprio apóstolo cantando e tocando sanfona. Hoje em dia deve
postar no Spotify, não sei, né, gente? Antigamente, a gente comprava o CD e o DVD. Hoje eles não devem usar mais esses meios para ir adquirir dinheiro. Deve ser de outra forma que eles vendem as músicas aí. Tem também a Bíblia do Apóstolo, que são edições especiais da Bíblia Sagrada, com fotos, anotações de estudo e assinatura do Valdemiro Santiago na capa ou nas páginas iniciais. Vendidas aí por valores acima do mercado editorial tradicional, como um item de colecionador sagrado. Agora vamos para os alimentos. Tem a semente de Isaac, que são sementes pequenas de girassol ou feijão entregues em saquinhos. A promessa era de que, ao plantar ou guardar essas sementes, o fiel colheria 100 vezes mais na vida financeira. Minhas sementinhas são 6 aqui, ó. Tá? Depois eu acabo de completar isso aqui. E eu sei que Deus vai abençoar. Agora eu vou botar um pouquinho de água, abençoar. Pai, abençoa essas sementes e abençoa na vida do teu povo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem também o pão dos milagres, que são pães comuns, tipo bisnaguinha ou pão francês, que passavam por orações no altar. O fiel levava para casa para alimentar a família e trazer fartura. E agora, gente, o item mais polêmico dessa nossa lista, desse nosso catálogo de produtos da Dona Mundial. O feijão da cura do Covid-19. Você não ouviu errado. Teve mais essa naquela época que já estava tão difícil para todos nós, não é mesmo? Que aí tinha o povo tomando cloroquina. É cloroquina que fala? Enfim, tinha vacina, não tinha vacina, ia tomar vacina, não ia tomar vacina, né? Aquela situação forte, pesada, triste que nós vivemos. E aí, para alimentar a fé e a esperança das pessoas, o seu Valdemiro colocou aí no seu catálogo o feijão que curaria Covid-19. O feijão da cura do Covid-19, que era vendido por R$1.000, com promessa de curar e proteger contra o coronavírus. A campanha do feijão da cura contra o Covid-19 foi, sem dúvidas, o episódio mais polêmico e criticado e juridicamente problemático da história da Igreja Mundial do Poder de Deus e da carreira do apóstolo Valdemiro Santiago. O caso aconteceu no primeiro semestre de 2020, logo aí após o início da pandemia no Brasil, quando a população estava em pânico, sem vacinas e sem tratamentos comprovados contra o vírus. Em maio de 2020, o Valdemiro gravou uma série de vídeos e programas em seu canal de TV aberta, oferecendo aos fiéis uma semente de feijão que, segundo ele, tinha o poder divino de curar e prevenir o Covid-19. No vídeo, o apóstolo mostrava os grãos e dizia que eles continham a inscrição "Se tu uma bênção". Tudo dele tinha essa frase escrita. E ele afirmava que a semente havia sido consagrada e que, ao ser plantada pelo fiel, o pé de feijão cresceria carregando uma unção de proteção total contra o vírus. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito "Se tu uma bênção". Mas isso é enganar? Não. Você que está enganado. Você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está em estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. Para validar o milagre na TV, Valdemiro chegou a citar o caso de um suposto fiel da igreja que teria sido internado em estado gravíssimo com o Covid-19, desenganado pelos médicos, mas que teria se recuperado milagrosamente após ter contato com o feijão da igreja. Ele chegou a sugerir que a pessoa tinha um laudo médico comprovando aí a cura divina. O feijão estava sendo vendido por R$1.000, como eu já falei para vocês, um preço super alto. Isso porque a igreja estava precisando de dinheiro, porque ela estava sofrendo ali com a falta de fiéis nos templos, já que os cultos presenciais estavam proibidos por decreto de isolamento social. E eles precisavam aí pagar os contratos das emissoras, então ele desafiava o público. Ele dizia: "Você que me assiste, faça o propósito de R$1.000 por essa semente. É para a obra não parar."
O impacto do vídeo foi imediato e gerou uma enorme onda de indignação na comunidade médica, na imprensa e nas autoridades públicas, que acusaram o líder religioso de se aproveitar do desespero de pessoas vulneráveis durante uma crise global de saúde. O Ministério Público entrou imediatamente com uma ação civil pública contra o Valdemiro e a Igreja Mundial. Os procuradores afirmaram que o apóstolo estava praticando publicidade enganosa e usando de estelionato espiritual, colocando a saúde pública em risco ao incentivar as pessoas a confiarem em uma semente em vez de buscarem atendimento médico oficial. A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público e ordenou que o Google, o YouTube e a própria igreja retirassem imediatamente todos os vídeos e propagandas do Feijão do ar, sob pena de multas diárias pesadas. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, foi obrigado a emitir notas públicas reforçando que não existia qualquer alimento, semente ou chá que curasse ou prevenisse o coronavírus, desmentindo indiretamente as alegações da igreja. Pressionado pela justiça e pela opinião pública, o Valdemiro recuou, mas tentou mudar a narrativa para não perder a pose diante dos seus seguidores. Em novos pronunciamentos, o apóstolo e os advogados da Mundial alegaram que ele havia sido mal interpretado. Ele afirmou que nunca disse que o feijão operava a cura por si só, o que configuraria charlatanismo, mas sim que o feijão era apenas um símbolo bíblico de fé e que o milagre vinha de Deus, não da planta. Ele também argumentou que o dinheiro pedido, os R$1.000, era uma doação voluntária para a igreja e não o preço cobrado pelo grão. Apesar das desculpas, o estrago já estava feito. A campanha do feijão virou um meme nacional e enterrou ainda mais a credibilidade da igreja perante o público em geral. Anos depois, a justiça chegou a condenar o Valdemiro a pagar indenizações por danos morais coletivos por conta aí desse episódio. O caso do feijão da cura marcou o limite extremo do fetichismo da fé no Brasil, mostrando como a ganância e o desejo de manter um império midiático levou uma igreja a comercializar uma falsa esperança médica no momento mais trágico do século. É polêmica atrás de absurdo, uma coisa pior que a outra, na minha opinião. Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial enfrentam o pior momento de sua história, afundados em dívidas. Um mega templo que custou milhões e foi erguido com a ajuda de campanhas como aquela do tijolo, foi colocado à venda para quitar dívidas acumuladas de aluguéis atrasados, impostos e processos trabalhistas de ex-funcionários. Outros bens como carros de luxo da igreja e mansões também vêm sendo alvo aí de penhora. O seu Valdemiro Santiago continua na ativa, mantendo o mesmo estilo, mas aí com um tom muito mais vitimista e focado no desespero financeiro. Em suas transmissões, ele frequentemente chora, diz que é alvo de perseguição do diabo e das autoridades e passa boa parte do tempo fazendo apelos de emergência por Pix e depósitos bancários para não deixar a obra morrer. A Igreja Mundial sobrevive, mas está muito longe daquela potência dos anos 2010 que ameaçava o trono da Igreja Universal. No final das contas, não é sobre a toalha, não é sobre o tijolo, não é sobre o feijão. É sobre o que acontece quando um objeto comum vira instrumento de milagre dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada por Valdemiro Santiago. Para uns, isso é fé viva. Para outros, é estratégia. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Quando a fé ganha preço, ela continua sendo fé? Pois é, gente, vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Muita coisa, muita informação, muito produto, né? Me diga aí se vocês já conheciam esse catálogo de produtos oferecidos pela Igreja Mundial em troca aí de doações financeiras. Se você já adquiriu alguma coisa, se funcionou, se deu certo. Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau.